Atos capítulo 16, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo as portas abertas da prisão, tirou a sua espada, e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo lhe foi batizado ele e todos os seus. E havendo-os e levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém, meus irmãos? Graças ao Senhor. Queridos, nós estamos diante de um texto, uma história de resgate, uma história de salvação. Nós estamos lendo uma história digna de estar na Bíblia Sagrada. A história de Paulo e Silas, esse homem que numa visão de noite, viu quando um varão disse para ele: passe a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo cruzou a Macedônia. E quando ele cruza a Macedônia e começa a pregar esse evangelho de restauração, esse evangelho de salvação, esse evangelho que alcançou a minha e a sua vida, começa a pregar nesta cidade. Logo vem atrás dele uma mulher testificando, dizendo: esses homens são homens de Deus. E aquilo foi trazendo uma perturbação para Paulo, porque todo dia estava aquela mulher falando. E Paulo disse, certa ocasião: sai dela, Satanás. E o diabo saiu da vida daquela mulher. Aí começa o problema. Aí começa a circunstância contrária aos olhos humanos. Ao nosso olhar começa a dar tudo errado. Deus está organizando um plano, Deus está organizando um projeto para a salvação da casa do carcereiro. Deus é especialista em preparar histórias, Deus é especialista em organizar situações que nós não entendemos, e ao nosso olhar, por mais aguçado que seja, ao nosso entendimento, por mais sábio que ele seja, nós olhamos e dissemos: não tem solução, está tudo errado. Você lembra da história de José, você lembra da história de Davi, a caminho do gigante Golias, e tantas outras histórias que o Senhor desenhou um projeto que aos olhos humanos só havia impossibilidade. E esse homem Paulo aqui, ele repreende o espírito da vida desta mulher. A questão é que esta mulher era a mulher que dominava a questão financeira daquela cidade. Ela tinha um espírito de adivinho na sua vida. E os mercadores daquela cidade alugavam aquela mulher para trabalhar para eles. E aquilo movimentava a questão econômica daquela cidade. A partir daquele dia que o Espírito de Deus entrou na vida daquela mulher,
O diabo foi embora que revelava, e aquela mulher parou de dar dinheiro aos seus senhores. Aquela mulher parou de movimentar financeiramente. Agora ela foi salva por Jesus. E os homens ficaram muito bravos com Paulo. Os homens ficaram nervosos e prenderam Paulo e Silas no cárcere. Prenderam as suas mãos, prenderam aos seus pés. Lá estavam ele preso a 12 portas. Lá estava Paulo e Silas agora presos, mas na verdade eles estavam mais livres do que nunca, porque diz a Bíblia que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor Deus, porque a prisão era humana, a prisão era do corpo físico, a prisão era do seu corpo, mas a sua alma estava livre, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O que nos traz liberdade não é a questão econômica liberal que tenhamos. O que nos traz liberdade não é um diagnóstico médico de que a nossa saúde é uma saúde de ferro. O que nos traz liberdade não é a circunstância do momento, mas é a paz que há na nossa alma, porque é possível nós levantar a nossa mão, mesmo tendo perdido todos os filhos, mesmo tendo enfrentado uma situação difícil financeiramente, como foi a nossa lição, está sendo esta lição de trimestre, falando sobre Jó, que perdeu tudo, mas levanta a sua mão para o céu e diz: bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a nossa liberdade está na nossa alma. Mas eu, ao olhar para esse texto, na verdade, este carcereiro, a história dele, ele estava para cuidar dos presos, mas quem estava preso era ele, porque eles tinham que permanecer no local também, e ele estava preso junto com todos esses presos. Ele estava ali com o cuidado, ele tinha a chave das portas, mas ele estava ali. E ele ficou apavorado quando viu que Paulo e Silas estavam livres, quando na verdade quem foi livre foram os outros. Eles foram livres através do louvor de Paulo e Silas, aquele hino cantado, aquele louvor entoado, entrou por aquelas portas trancadas, aquele som daquela voz entrou por aquelas frestas daquelas portas, e aquele hino, como aconteceu comigo, como aconteceu com você certa ocasião, aquele hino falou conosco, aquele hino encheu a nossa alma de paz, aquele louvor tocou a nossa vida, como nós adentramos certo dia a igreja, depois de tantos convites do nosso amigo, do nosso irmão: vamos comigo à minha igreja, vamos participar de um culto, e nós dizíamos: eu não vou, eu não gosto de crente, esse negócio de igreja. Mas certo dia você, para o amigo parar de importunar, você disse: eu vou hoje lá na igreja, simplesmente para cumprir com o meu amigo que eu prometi que iria, mas eu só vou hoje, depois não vou mais. E você adentrou aqui, como eu adentrei um dia, sentou quem sabe bem lá atrás em um banco, e ficou lá esperando o culto acabar, para você ir para casa, cumprindo o seu dever, que tinha falado com seu amigo. Mas aqui dentro, o que opera nos louvor, na palavra, na oração, aqui é o Espírito Santo de Deus, que você não vê ele aqui, mas eu sinto a sua presença neste lugar. E ele, andando aqui dentro, encontrou a sua alma assentado aí nesses bancos, e você começou a sentir uma coisa diferente, nunca sentida antes. Você começou a sentir algo na sua alma que você nunca sentiu, e logo começou a correr nos seus olhos uma lágrima quente, e tudo que você não queria era chorar, tudo
que você não queria era esboçar alguma reação, mas aquilo você não suportou, porque é a presença de Deus, que através do louvor tem um poder tão grande, de entrar dentro de nós, e tirar toda a amargura, todo o rancor, tudo aquilo que nos tira a paz, e nos encher com a sua presença. E esse louvor invadiu esses presos que estavam ali, e todos foram libertos. Aleluia. Só faltava o carcereiro se libertar, só faltava aquele homem receber a libertação, a liberdade para a sua vida. Foi preciso um despertar. No versículo 27, o carcereiro despertou do sono. Quando chega o versículo 23, e de repente sobreveio um tamanho terremoto para que o carcereiro acordasse. Ele estava dormindo, com certeza de que todos estavam bem presos, bem seguros. Ele estava dormindo, mas era um sono inseguro, era um sono difícil de ter uma paz tranquila, porque estava sobre a sua responsabilidade. Mas quando veio um terremoto e as portas se abriram, glória a Deus pelo terremoto que abre portas. Pastor, eu estou vivendo um terremoto na minha vida e eu não estou entendendo. O carcereiro viveu um terremoto, mas o terremoto foi para a liberdade dele. O carcereiro viveu um terremoto, mas o terremoto abriu portas. Esse terremoto que você está vivendo na sua vida, veio não para acabar com você, veio não para destruir a sua vida, mas veio para trazer vida para você, trazer salvação à tua casa. O terremoto abriu as portas e acordou aquele homem. Quando ele viu as portas abertas, na parte B do versículo 27, abriram-se todas as portas. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que o Deus que trabalha por nós, o Deus que nos trouxe aqui esta noite, o Deus que nos reúne em sua presença, na sua soberania, trabalha na nossa vida, de uma forma, como já disse, que nós muitas das vezes não entendemos. Aceitamos o trabalhar de Deus, sabemos que Ele sempre faz o melhor pelos seus filhos. Você estar aqui esta noite, depositando a sua vida ao Senhor, entregando o seu caminho ao Senhor, e confiando nele, que Ele faz tudo por você. Ele vai desenhar uma história de sucesso para a sua vida. Por mais que ao seu olhar você pense tudo está acabado, está dando tudo errado, não era para ser assim. Parece que quanto mais eu oro, parece que quanto mais eu cuido da minha vida, parece que quanto mais eu faço a campanha, parece que quanto mais eu me firmo, parece que o céu se esqueceu de mim. Mas é uma noite de portas se abrindo. Esse terremoto é para abrir portas. Esse terremoto, você não está entendendo, é Deus que está chacoalhando tudo na sua vida, para que a salvação possa adentrar dentro de você e da sua família. Oh, glória a Deus. O terremoto é extraordinário. Quando eu leio Mateus capítulo 27, versículo 51 até o 54, 55, se não me falha a memória. Quando Jesus morreu, houve um terremoto que rasgou o véu do santuário para anunciar o perdão a todos nós. Quando chega no versículo 28, versículo 2, há um outro terremoto, e Jesus ressuscitou, abriu o túmulo para sair e trazer liberdade a todos nós. O terremoto de Deus acontece para trazer a liberdade para a nossa vida. Há muitas pessoas presas, há muitas pessoas em prisões de vícios, presas pelas suas emoções, pessoas presas pelos seus pensamentos, pessoas presas pelas suas atitudes, pessoas presas pelos seus desejos. Mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui para libertar a sua alma, para libertar a sua família, para trazer salvação à tua casa. Aleluia, aleluia.
Oh glória! No versículo 29, o homem que estava com a lanterna na mão, o homem que clareava a noite para cuidar de todos os presos, pediu luz. E disse: alguém tem luz? Aí ele viu que ele estava no escuro. O terremoto que abalou as suas fortalezas mostrou a sua fragilidade. O terremoto que debateu contra a sua vida mostrou o quanto você é frágil. Mostrou que você está no escuro. Mostrou que aquilo que você confiava não adiantou de nada. O terremoto que abateu a sua vida financeira mostrou para você que a sua vida financeira, outrora abastada, do nada se desfez, e você se viu a mal deste mundo. O terremoto que abateu a sua saúde mostrou para você que você não é nada. O terremoto que abateu a sua família mostrou que todas as suas atitudes, as suas ações são frágeis. Mas a solução está no Deus que fez com que você se desgarrasse dessas coisas banais desta vida, que você não confiasse nessas coisas terrenas e confiasse no Deus que cuida da sua vida, que cuida da sua casa, no verdadeiro firmamento que é o nosso Pai Celestial. Deus te trouxe aqui esta noite para dizer para você: eu sou o teu sustentáculo, eu sou o teu guia. Oh glória, este culto foi marcado para você. Deus te trouxe aqui para dizer para você: você confiou em tantas coisas, mas eu toquei para te mostrar que eu preciso de você. Sou eu que estou no controle de tudo. Aleluia. Ele tenta tirar a sua vida. Ele tenta tirar a sua própria vida. Paulo disse: ei, não faça isso, moço. Não faça isso, nós todos estamos aqui. Não faça isso, nós aqui estamos. Quando ele pensou que era o fim da sua vida, ele pensou: agora escaparam todos. Escaparam todos. Eu vou me matar porque vai ser terrível para mim. Estavam todos sobre as minhas responsabilidades. Nós pensamos assim quando as nossas fortalezas terrenas se transformam em nada. Nós pensamos em tirar a própria vida. Nós pensamos: agora é o fim. Quem sabe você estar aqui e você teve esse pensamento em sua vida. Mas Jesus deu um brado de vitória. Ei, ele pediu luz e o Senhor, Paulo disse: aquele que é a luz do mundo está aqui comigo. A luz que clareia na escuridão. A luz que clareia na escuridão. Eu estava na cidade de Fraiburgo certo dia, dentro de uma autoescola, orando por uma senhora, quando fui pastor em Fraiburgo. E aquela mulher estava com uma corda atrás do seu sofá para tirar a sua vida. E quando nós oramos e conversamos toda aquela tarde, e nós oramos por ela, uma casa linda, maravilhosa, a casa dos sonhos, uma casa muito clara, uma luz muito forte, janelas abertas. E quando nós oramos, ela levantou, ela disse: meu Deus, o que fizeram? Acenderam uma luz. Estava escura esta casa, eu tinha medo de ficar aqui dentro. Eu disse: é a luz do Senhor, é a luz do mundo. Jesus Cristo entrou aqui dentro da tua casa e trouxe luz. Ele clareou, agora você está vendo a beleza, porque a luz do Senhor, ela abre os nossos olhos. E quando a luz clareia em nós, do Senhor, nós vemos que a nossa fortaleza está em Deus. A nossa fortaleza está em Deus. Quando ele viu tudo aquilo acontecendo, e eu vou terminar, a primeira reação ao ver todos ali livres e tranquilos, foi ele perguntar: como poderia ser salvo? Como eu posso ser salvo? E o célebre versículo 31, que eu deixo aqui a todos nós: crê no Senhor Jesus Cristo. Oh glória! Ele estava crendo na segurança máxima da sua penitenciária.
Ele estava crendo na segurança máxima daqueles cadeados, daquele cárcere. Mas agora Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo, e não vai ser salvo só você, vai ter salvação para a tua casa também. Oh, glória a Deus. E aí começa a pregar a palavra para a família daquele carcereiro. E ele já leva ele para casa, faz como Levi, como Mateus, já prepara um banquete, convida eles lá, ouve a palavra. E aí ele vai lavar as feridas daqueles que ele feriu. Isso é extraordinário, irmãos. Porque quando o Senhor entra na vida do ser humano, ele começa a reparar o dano praticado. Quando Jesus entrou na casa do Zaqueu, Zaqueu disse: eu vou distribuir de novo, vou retribuir as pessoas que eu tirei delas. E esse homem começa a lavar os vergões de Paulo e Silas, que ele tinha batido, ele começa a lavar. Mas o mais extraordinário não é ele lavar os vergões de Paulo e Silas, o mais extraordinário é Paulo e Silas batizar eles. Ele lavou só os vergões. Paulo e Silas dizem: vem cá que eu vou te batizar. Oh glória, há uma nova vida. Oh glória, hoje a salvação chegou a esta casa. Foi lavado dos seus pecados, ele lavou o corpo físico, ele tentou restabelecer as feridas daquele corpo físico, mas Paulo e Silas disseram: nós temos uma água que vai lavar não o seu corpo físico, vai lavar a sua alma. Temos o batismo para você aqui. Aleluia. No versículo 34 termina, ele diz: então levando para a sua própria casa, ele expôs a mesa com todos e manifestava alegria por terem crido em Deus.